mas Deus é maior. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como só tem a dona Nara aqui como visitante, né? Eu vou abreviar bastante aqui a ministração para que todos compreendam. Nós estamos ministrando sobre os 7 Espíritos de Deus. Começamos a falar sobre espírito de temor. Iniciamos, eu não sei como você está, se você está fazendo comigo esse jejum dos 10 dias. Eu quero falar aqui, Jesus amado, misericórdia, olha lá, tá vendo? Glória a Deus, ainda bem que não é só eu. Por quê, irmãos? Porque o jejum foi levantado com um propósito, o espírito de irmão. E aí o leão que está escondido dentro da gente, aquele leão que precisa ser crucificado, ele aparece. Porque é no meio do jejum, quando você vai sacrificar a carne com um propósito. O propósito é, Senhor, que eu tenha temor do Senhor. Aí o Senhor vai mostrar quem eu sou. Porque você quer ter temor de Deus? A única maneira de você ter temor de Deus é você saber quem você é e quem Ele é. Se você sabe quem você é, que às vezes a gente acaba esquecendo, né? A gente acaba esquecendo quem a gente pensa que a gente é tão importante, tão amado do Senhor, nós somos o alvo do amor de Deus. Ai, irmãos, e aí Deus precisa mostrar para a gente quem a gente é, para que a gente continue temendo. Olha, é a graça e a misericórdia de Deus. Aí algumas coisas começam a aparecer, algumas lutas começam a vir. Se você está em lutas, prevaleça. Saiba que Deus está trabalhando. Quer ter espírito de temor? Não vai ter temor sem você passar por circunstâncias onde o seu temor vai ser provado e aperfeiçoado. Aleluia. Então estamos falando, e nós falamos, só para recapitular aqui, o primeiro ponto, quando você é cheio do Espírito, o Espírito Santo, o Espírito do temor vem sobre você, e você carrega a presença de Deus, você vai ter temor de Deus, mas também vai provocar temor e medo dos povos. Pessoas desconhecidas vão começar a te respeitar por causa da presença de Deus que você carrega. Você não é respeitado apenas porque você é bravo, porque você é forte, porque você tem uma posição. Não. A Bíblia diz que se você for sal da terra e o sal não tiver sabor, se o sal não tiver a presença de Deus para trazer sabor para a terra, ele não serve para nada a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Então entenda, crente, se os homens estão te pisando e você não está alegre, talvez estão te pisando porque você deixou de salgar. Se os homens estão zombando de você, tirando onda da sua cara, e você está se sentindo uma vítima, talvez é porque você deixou de deixar o Espírito Santo usar você para salgar a terra onde você está. Aí vão te desrespeitar. Mas se você está cheio do Espírito, o que acontece? O lugar que você chega, as pessoas vão olhar para você, vai ter um respeito por causa não da sua vida, da presença de Deus que está diante de você. Aleluia. Então seja cheio do Espírito. Outra coisa que o Espírito Santo e o Espírito Temor traz sobre nós é um reino de justiça. Nós vamos reinar, governar. Você vai ser um pai, vai governar os filhos com justiça, vai governar a casa com justiça, vai governar a empresa com justiça, vai governar seja lá a política, onde for, vai governar e vai atrair justiça. Terceiro ponto, o temor do Senhor, ele vai guiar os governantes nas decisões, não apenas na justiça, mas investimentos, criação de novas coisas. Deus, ele traz inspiração. O temor de Deus traz inspiração. Agora, quarto ponto, o temor do Senhor revela o princípio da autoridade. Você jamais vai ter uma autoridade segundo a autoridade de Deus, porque a palavra autoridade vem da palavra autor, e todo poder e autoridade está sobre ele. Você pode exercer poder aqui na terra por causa de dinheiro, você pode exercer poder aqui na terra por causa de uma posição, por causa de força, ou alguma circunstância, mas autoridade só tem quem está debaixo da mão do autor. E quem tem temor do Senhor, esse tem autoridade. Aleluia. Agora vamos então entrar no quinto ponto. O temor do Senhor, ele nos guarda e nos livra da soberba. Eita glória. E é aí onde o jejum vai trabalhar na nossa vida, irmãos. Porque é no jejum que a sua carne fala: mas você merece, mas você está fraco, mas você trabalha muito, irmão. E o que é orgulho e soberba? O orgulho nada mais é do que um senso de merecimento. Quando você faz um trabalho bonito, você termina de fazer o trabalho, qual que é a primeira sensação que vem? Orgulho.
Fala sério, quando você vê seu filho dançando aqui em cima, fazendo uma apresentação, qual o primeiro sentimento que vem? Orgulho. Esse orgulho é bom, é saudável, mas se você se orgulhar demais, você vai gerar uma criança mimada, uma criança narcisa, vai gerar, né? Então o orgulho ele tem que ser alinhado. Veja, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. O temor do Senhor, ele vai nos guardar da soberba. Se você está cheio do Espírito Santo, tem temor de Deus, o orgulho e a soberba pode até bater na sua porta, irmãos, mas você rapidamente, o Espírito Santo vai te convencer. E quando você faz alguma coisa rapidamente, sabe quando você faz alguma coisa e logo depois você fala, cara, não devia ter feito? É porque o Espírito de temor está agindo. Não fique triste, não se sinta culpado. Essa é a obra do Espírito Santo, gerar em nós o temor verdadeiro, o temor de Deus. Aleluia! Então Paulo declara assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo. Perdão. Quer sejam boas, quer sejam más. Verso 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, uma vez que nós conhecemos o temor ao Senhor, nós então estamos procurando persuadir os homens que vocês vão ter que comparecer. Um dia, tudo que você faz aqui na terra, você vai ter que dar conta lá no céu. E por causa desse temor de conhecer, nós estamos persuadindo os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que seja manifesto também diante da vossa consciência. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando oportunidade de se exultarem em nós, para que tenham o que responder diante daqueles que se vangloriam, diante daqueles que se orgulham das aparências, e não do que está no coração. Aleluia. Irmãos, esse texto pode parecer um pouco difícil de entender, mas se você ler o contexto, Paulo estava tentando falar com a igreja de Corinto, e na igreja de Corinto, a primeira carta, havia muitas situações. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porque cada um tinha o orgulho de ter um pensamento semelhante a Pedro. Então eu sou de Cefas, eu quero cumprir a doutrina de Pedro. Eu não concordo com Paulo, eu não concordo com Apolo, e haviam pessoas que se orgulhavam de doutrina, e hoje não é diferente. Hoje você vai para o YouTube, tem pessoas detonando outras igrejas por causa de doutrina. Irmãos, nós não fomos chamados para detonar igreja nenhuma. Cada igreja, irmãos, é uma parte do corpo. Se uma igreja se move diferente de você, porque ela está no corpo, em outra parte do corpo. O meu pé, os dedos do meu pé não têm a mesma função dos dedos da minha mão. Então eu não posso dizer que os dedos do meu pé não são do corpo, porque eles não trabalham igual os dedos da minha mão. Mas naquele tempo os homens se orgulhavam de um conhecimento intelectual próprio. E Paulo então, quando vai exortar, olha, não se vanglorie disso, tome cuidado, nós vamos ter que prestar conta de tudo que nós estamos fazendo aqui na terra, diante do tribunal de Cristo. E nós, por causa do conhecimento, do temor do Senhor, nós estamos persuadindo a vocês, para que vocês não se vangloriem como esses, para que vocês tenham oportunidade de responder. Nós estamos ensinando vocês para ter oportunidade de responder aqueles que se vangloriam na sua imagem, na sua aparência, no seu intelecto, no seu conhecimento. Eu sou pastor. Eu sou pastor só aqui, aí embaixo eu sou ovelha. Eu sou pastor algumas vezes, mas ovelha você é toda a vida. Então nós precisamos ter o entendimento de que é o temor do Senhor que nos guarda de vangloriar de qualquer conquista que nós alcançamos nessa terra. Irmão, se você é um grande empresário, tudo isso você vai ter que prestar conta. Por quê? Porque Deus te fez empresário e teve um propósito. Não pense que a sua vida agora é só igreja e vida espiritual, lá fora é vida secular. Não existe vida secular para crente. Lá fora nós somos um agente de Deus operando em alguma área da nossa vida. E Deus vai, assim como Ele falava em cada parábola, 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, Ele vai prestar conta. Nós vamos ter que comparecer. O que você fez com a sua esposa, Giovanni? O que você fez com seus filhos, Giovanni? O que você fez com seus netos, Giovanni? O que você fez com a igreja, Giovanni? Você está entendendo? E por isso é o temor do Senhor que me mantém aqui numa condição de sempre servo, e entender que eu estou servindo e eu vou ter que prestar conta. Tudo que eu faço aqui com vocês, um dia eu vou ter que prestar conta. Vocês estão entendendo? Tudo que você faz com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe,
E o que guarda a gente nesse respeito é o Espírito Santo, que nos dá o espírito de temor. Aleluia, aleluia. Por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. O espírito de temor vai fazer com que a gente não tome uma aparência de orgulho, soberba. Eu não pedi para nascer. Alguém já ouviu essa história na vida? Ah não, eu quero isso. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer na família. Isso é quando o filho, ele acha que ele é tão mais importante que o pai nasceu para pagar a conta, para comprar um tênis, para comprar um PlayStation, para fazer sua vontade. Isso é o que? É um sentimento que a criança precisa ser tratada, porque é um sentimento de orgulho. Às vezes, nós fazemos isso com Deus. Não, Senhor, eu não mereço isso. Como diz o pastor Wellington, eu estou melhor do que eu merecia, era cruz, mas Ele tomou a cruz por mim. Por isso agora, eu não sou mais crucificado, eu pego a minha cruz mesmo, voluntariamente, e sigo a Cristo. Aleluia! Outra coisa que o Espírito Santo, o Espírito de temor nos traz, ele aperfeiçoa a nossa santidade. Você recebeu Jesus, você nasce de novo, teu espírito nasceu de novo, teu espírito é santo, mas a sua alma precisa ser regenerada. E quem aperfeiçoa a santidade na tua vida, irmãos? Jesus não veio abolir a lei, Ele veio cumprir a lei, e a lei é o alvo. Você não é mais salvo por ela, mas a lei é o alvo. Eu não sou mais salvo pela lei, mas eu procuro andar pela lei, porque a lei aponta para Cristo, e a lei expressa o caráter de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. E o que vai aperfeiçoar então é ser cheio do Espírito Santo. Abre comigo aí 2 Coríntios capítulo 6, o verso 14. Eu preciso ser cheio do Espírito. Só posso ser santo se o Espírito Santo habitar em mim. Não há santidade fora dele. Por isso que na religião as pessoas até vão lá, pagam promessa, fazem isso, adoram, fazem coisas, mas quando saem a vida deles não muda. É só dentro da igreja. Que não seja assim no nosso meio, irmãos, em nome de Jesus. Deus te chamou para ser santo. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus vai ser santificado através da sua vida nessa terra. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Paulo estava dando um conselho para Corinto. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão tem pode ter a luz com as trevas? Continua. Nós vamos até o 7, verso 1. Que harmonia há entre Cristo e Belial? E que há de comum entre o crente e o descrente? Volta aí no verso anterior. Isso aqui mostra para nós o seguinte: o que há de comum entre o crente e o descrente. Irmãos, comum, igual, nós fomos chamados para sermos diferentes. Então, mas lá faz isso, faz aquilo, está tatuando, está pensando, está fazendo tanto de coisa. Irmãos, ok, você não vai ser salvo ou dessalvo por causa, mas você foi chamado para ser diferente. Qual é a diferença que você está fazendo? Não importa o teu passado, não importa, irmãos, importa o que daqui para frente eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente e não apenas na veste, eu quero ser diferente na língua, eu quero ser diferente no comportamento, eu quero ser diferente em expressar a presença. Me visto igual ao mundo, mas será que eu me comporto como ele? Que comum há entre o crente e o descrente? O mundo tem que olhar para você e falar: cara, você é todo doidão, mas você parece com Jesus. Cara, você é todo com essas roupas de hippie, mas tem uma coisa que me lembra Jesus. Cara, você é todo certinho, todo engomadinho, mas tem uma humildade, tem um acesso que eu não conheço em nenhum outro lugar. Quem está entendendo, diga aleluia. Você nasceu para ser diferente, e é o Espírito Santo que traz isso para nós. Verso 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e essa é uma promessa. Portanto, é uma promessa que Paulo está trazendo para os tempos de hoje. Essa promessa foi feita no Velho Testamento, mas Paulo estava trazendo ela para o contexto atual,
no tempo de Paulo, o pregador da graça, dizendo: portanto, esta promessa: saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. O verso 18: serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. É o espírito de temor que vai aperfeiçoar a minha e a sua santidade. Não tem como haver santidade sem a presença do Espírito. É Ele que me faz querer ser diferente, irmãos. Quando eu converti, ninguém falou para mim: ó, você tem que parar de beber. Mas eu sabia que beber não fazia bem, estava fazendo mal para a minha vida antes da conversão. Minha família estava se perdendo. Quando eu bebia, eu ficava violento. O leão que estava dentro de mim saía para fora. E aí, quando eu converti, irmãos, ninguém falou nada para mim: olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tinha um adesivo de meu carro foi comprado lá em Medianeira, no Paraná, e lá existe a Nossa Senhora Medianeira, né? Todo lugar tem um nome, Santana, mas aqui Itaúna pertence a Jesus. Tinha lá, eu converti, eu nem lembrei que tinha aquele negócio, irmãos, e ninguém falava, todo mundo via, mas ninguém falava. E de repente, irmãos, eu fui numa festa de aniversário, sentei lá, e aquilo que eu sempre tentei fazer antes de converter, que era parar de beber porque estava me fazendo mal, eu não conseguia fazer tratamento, para você ter uma ideia. 7 dias de antibiótico, eu fazia 4, 5, porque eu tinha que beber. Final de semana não podia passar sem beber. Eu só sabia falar se eu bebia, eu só sabia ser alegre se eu bebia. Ei, sentei na festa de aniversário, aquilo que eu sempre tentei fazer e nunca consegui. Quando eu pego um copo de cerveja na mão, Deus me fez olhar para aquele negócio. Eu senti cheiro de urina de rato. Eu sei que foi Deus, porque todo mundo estava bebendo, você continuou bebendo. Eu senti algo diferente. O Espírito Santo tirou a vontade. Eu larguei aquele copo naquele momento e nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou melhor que quem bebe? Não, pastor, nem um pouquinho. Mas Deus me chamou para ser diferente. Eu não quero ser igual. Ser igual já está cheio de gente. Eu quero ser o templo. Eu quero santificar a minha vida, porque eu quero ser cheio. Eu não quero ficar à margem. Eu quero ser cheio do Espírito. Irmãos, abra a porta para o Senhor entrar. Deus vai fazer você diferente. O que te difere hoje? Se nós vivemos apenas no secular, nós vamos querer fazer faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado. Eu vou lá na China, vou lá em Harvard. Nada disso é pecado, mas você às vezes está buscando isso tudo, pensando que você fazendo isso vai ser diferente. Há tantos formados que estão aí vendendo cachorro quente. Há tantas pessoas que fizeram trabalhos procurando ser alguém melhor, estão hoje fazendo coisas que nada tem a ver com aquilo que estudaram. Entenda, você quer ser diferente? Seja cheio do Espírito, porque Ele vai pegar um mordomo de Potifar, vai transformar ele em rei do Egito. Ele vai pegar um exilado de Jerusalém e vai colocar ele como o rei dos sátrapas, Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego vai colocar como vereador, como governante de regiões e províncias. Aleluia, por quê? Porque eles são diferentes. Na hora de provar eles têm uma coisa diferente. Eles não sentam na mesa da Babilônia, eles não comem com o que o rei está comendo. Eles são diferentes. Deus está procurando pessoas que são diferentes. Por quê, pastor? Porque igual já tem tudo. E vereis a diferença entre o justo e o injusto, o que serve e o que não serve. Há um tempo de Deus manifestar a sua santidade nesta terra. E não é para se sentir melhor, não. É para você manifestar a bondade, longanimidade, a misericórdia, em nome de Jesus. Então o Espírito de Deus, Ele aperfeiçoa a santidade em mim. Aquilo que eu não conseguia fazer, por obra do meu braço, Ele me deu. Qual que é o pecado que você está lutando e não consegue? Seja cheio do Espírito, se encha do Espírito. Aleluia. 7º ponto: o temor do Senhor, ele capacita você a submeter e a obedecer. Eu entendo o Espírito, eu entendo o princípio da autoridade através do Espírito de temor. Eu entendo como funciona, mas não basta entender. Tem muita gente que entende e dá aula de princípio de autoridade, mas submeter é outra conversa.
E eu só consigo entender isso se eu estou cheio do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios 5, 18. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 5, 18. Nós vamos ler do 18 até o 23. E não vos embriaguei com o vinho, no qual há dissolução. O que é dissolução? É uma vida desenfreada. Dissolução é não ter limites. Por isso que quem bebe não pode dirigir, porque você perde o limite. Você vai ver o perigo, tem que frear, você retarda o seu limite, você perde o limite. Quem bebe fica assanhada, aí você perde o seu limite. Preste atenção, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há perda dos limites, da ordem, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Preste atenção, eu vou ler até o final depois, mas preste atenção. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Quem entende, quem está cheio do Espírito Santo, ele não apenas entende o princípio da autoridade, ele tem a capacidade de obedecer e sujeitar, não apenas a autoridade, porque isso, aí tem um irmão está aqui pedindo alguma coisa, mas você não é meu líder, então eu não vou fazer. Tem alguém precisando de alguma coisa, não, aquele lá, você não manda em mim. Muitas vezes nós temos dificuldade a nos sujeitar aos irmãos que têm o mesmo nível de autoridade que nós. Eu sou ovelha, outra ovelha não, se uma ovelha me falar eu não faço, mas se o pastor vier, se o diácono pedir para mim sentar aqui na frente, eu não vou. Quem que é o diácono? Se o pastor pedir, eu vou. Não, a graça do Espírito Santo faz com que você entenda o que é sujeitar. É estar sujeito. Você não é uma pessoa única nessa terra, você está sujeito a outras pessoas. Você pode até ser uma pessoa grande nesta terra, mas se não tiver outras pessoas, você pode ser um empresário, se não tiver pessoas para comprar o seu produto, se não tiver pessoas para comprar, para visitar o seu comércio, você está sujeito a pessoas. Então, entenda, seja cheio do Espírito, para respeitar as pessoas, submeter-se à autoridade e às pessoas, sujeitando-vos uns aos outros por temor a Cristo. Então tem hora que eu me sujeito, não é porque eu concordo com o que estão me falando, tem hora que eu me sujeito por causa do temor. Mulheres, quero dar uma chave para vocês, porque tem muito marido que não converte. Você vai ver que na igreja geralmente tem muito mais mulher do que homem. Porque muitas vezes as mulheres, quando elas vão cumprir a palavra, 1 Pedro capítulo 3, olha, você ganha o seu marido sem palavra alguma, pelo seu comportamento. Ai pastor, mas eu não posso me sujeitar a ele. Ele quer que eu faça o almoço em tal horário, tal. Entenda, se você for cheio do Espírito, a sujeição não vai ser porque ele merece, a sujeição vai ser por causa do temor do Senhor. Olha, ele não merece, mas isso é um princípio que o diabo tem colocado. Eu lembro da minha adolescência, quando uma empresa de frios bem saudável fez uma propaganda, e a propaganda tinha umas coxas. Parece que quando começou a vir as coxas congeladas, separadas dentro do pacote, que era assa fácil, você podia pegar no congelador, fazer imediatamente. E aí nessa propaganda, não vou saber 100%, mas nessa propaganda o marido chegava e ele fazia alguma coisa que desagradava a mulher, e ela estava tirando as coxas, contando as coxas ideais para a família, porque quando está tudo congelado, você tem que descongelar tudo e depois separar. Ali a propaganda era, assim você tira a quantidade necessária. E aí o marido fez alguma coisa que meio que desagradou a esposa, aí ela pegou a coxa do marido e colocou de volta no pacote. É engraçado, mas a gente não vê que o inimigo está colocando doutrina na nossa cabeça. Quer dizer, o marido não tirou a bota ao entrar em casa, o marido deixou a toalha molhada da cama, então hoje não vou fazer a comida que ele gosta. Você sujeita, não é porque a pessoa é boa, você
sujeita ao seu patrão não é porque ele é crente ou porque ele não é crente. Você sujeita porque você está cheio do Espírito, por causa do temor a Cristo. Seu patrão pode ser o Nabucodonosor, mas Daniel se sujeitou por causa do temor de Cristo. Você só não vai sujeitar quando ele te pedir para fazer alguma coisa ilegal, para fazer uma coisa de idolatria. Está pronto, Daniel, para prostrar, Sadraque, Mesaque e Abednego, para prostrar e adorar? Saiba, ó rei, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Nós te respeitamos, porque ninguém que é governador, não era democracia, foi o próprio rei que estabeleceu Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ninguém colocaria pessoas de problema de caráter para governar o seu reino. Eles eram pessoas de temor, que se sujeitavam. Mas quando fere o princípio de Deus, aí não, rei. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se não quiser, saiba que nós não vamos te adorar. Quem está entendendo, diga aleluia. Como é que você vai se livrar, irmãos, da desobediência, da insubmissão? Sendo cheio do Espírito e por causa do temor do Senhor. Homens também. Tem dia que você tem que obedecer a sua esposa? Não, Jesus. Porque Jesus falou o quê? Dá honra para a sua mulher como vaso mais frágil. Quem é casado que levanta a mão? Vou fazer uma pergunta, você não precisa responder não. Eu ia falar para responder, mas não responde não, senão vai dar problema para você. Da mesma sorte, tem dia que a mulher, ela não merece que você dê a vida para ela, sim ou não? Aquele dia da TPM que você apanha sem saber porque está apanhando, mas ela sabe que está batendo. Aquele dia que você chega em casa, oi, tudo bem? Tá nada bom. Aí você pensa, meu Deus, o que eu fiz? Mas a Bíblia fala que eu devo entregar pela minha esposa, como Cristo amou a igreja. E aí, ela está merecendo naquele dia? Mas se eu estou cheio do temor do Senhor, eu faço não porque ela merece, eu faço porque eu temo a Deus, para que as minhas orações não sejam impedidas, porque ela é o vaso mais frágil. Então o vaso mais frágil, é certamente que a corda vai arrebentar para o lado dela. Então se arrebentou, olha, dê honra, vai orar, procure entender, porque senão as suas orações são impedidas diante do Senhor. O que guarda isso, pastor? Ela não merece, pastor. Temor do Senhor. Eu amo muito a minha esposa, irmãos, mas eu só não separei dela por causa do temor do Senhor. Ela me ama muito, mas ela só não separou de mim por causa do temor do Senhor. Porque pensa num cara chato. Sou eu. Mas Jesus está fazendo a obra. Aleluia, Jesus. O que me sustenta o meu casamento e o dela? Eu amo ela, amo, irmãos. Mas se você que é casado, concorda comigo ou não? Que tem dia que... Não, separar eu nunca tive vontade não, mas matar às vezes, de vez em quando. Mas é o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Quem está entendendo, diga aleluia. Estou descontraindo aqui porque eu sei que Deus está curando casamentos aqui. Se você pensar em si mesmo, orgulho, você vai pensar, ele não merece, ela não merece, ninguém merece, irmãos. Ninguém merece. Nós fomos salvos não porque merecemos, porque Ele nos amou primeiro. Então assim como Ele, se você estiver cheio do espírito de temor, por causa do temor a Cristo, você vai suportar os dias de aflição, e você vai vencer, e o nome de Deus vai ser glorificado no teu casamento. Libero essa palavra para você que está aqui, em nome de Jesus. Receba um novo tempo, um vinho novo no seu casamento. Aleluia. Mulheres, sujeitai-vos cada uma ao seu marido como ao Senhor. Como? Por causa do temor do Senhor. Se tiver temor do Senhor, é como Abigail, irmãos. A história de Abigail com Davi chega lá na casa de Nabal, e ele estava com todo o seu exército, estava esfomeado. Olha, arruma-nos um pouco de pão para os meus soldados, e quem fazia aliança com Davi tinha proteção, irmãos. E Nabal era um homem, a Bíblia diz, filho de Belial. Rapaz, aqui você não vai tomar nada. Ele se portou, irmãos, de uma maneira muito soberba contra Davi. Mas Abigail, ela não foi, marido, você é doido da cabeça, você tem que amar Jesus, você tem que ir para o culto, você tem que ir lá, você tem que adorar o rei, você tem que, para de falar você tem que.
Sirva ele como na Abigail. Abigail mudinha, sem falar nada, vai lá, pega pão e vinho, por causa da família, ela intercedeu e leva pão e vinho para o rei. Ei, aleluia, o Espírito Santo vai trazer um novo entendimento para você, a sua casa vai ser santificada pela tua presença. Mulheres que estão aqui, eu declaro a unção de Abigail sobre vocês. Maridos vão se converter, nós vamos trazer os homens para essa congregação, e os homens vão mudar a história de Itaúna, em nome de Jesus. O Espírito Santo é só por meio dele, senão você não dá conta. Ponto 8, o espírito de temor, ele também traz a obediência a Cristo, e a sua salvação é desenvolvida por meio do temor. Filipenses 2:12, já estou quase terminando. Você sabe que é verdade. Filipenses 2:12. Mas, irmão, se atrasar é porque lá a multimídia que está me atrasando, viu? Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Como é que eu ponho em ação a minha salvação, pastor? Com temor e com tremor. Espera aí, que versão que essa aqui é? Põe a RA para mim, por favor. Isso. Amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei, põe em ação. É boa aquela tradução, mas aqui fala da questão do temor, lá não fala. Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Como é que eu desenvolvo minha salvação? Espírito de temor. Veja, sem temor não tem obediência a Cristo, porque Cristo, você enxerga Ele, irmãos? Quem enxerga Cristo aqui? Eu só enxergo Cristo nas outras pessoas, mas o Cristo mesmo. Quando eu estou na frente do pastor é fácil de obedecer, porque eu estou vendo Ele. Agora quando eu estou longe, você olha para um filho, o filho na frente do pai, se ele não tem um entendimento, um temor, um respeito pelo pai, na frente do pai ele vai respeitar, mas quando o pai está longe, o que vai fazer com que ele não faça aquilo que o pai pediu para não fazer? Olha, meu filho, eu vou te deixar ir lá naquela festa, mas não faça isso ou aquilo. O que vai fazer com que o filho não faça aquilo ou isso que o pai pediu? Respeito. Se o filho não tiver respeito, ele está lá, meu pai nem vai saber, meu pai nem está aqui, sim ou não? Você acha que com Cristo é diferente? A gente vê a palavra, a gente fala, eu quero mudar, mas o que vai permitir com que eu lá no meu trabalho, lá na rua, lá no mercado, lá no banheiro, como disse o pastor Hélio, o que vai permitir com que eu realmente obedeça a Cristo é se eu estiver cheio do espírito de temor. Meu pai não está aqui, mas Deus está vendo. Jesus eu não estou vendo, mas Ele está aqui. Ei, o Espírito Santo está dentro de você. Por isso, quando você peca, tem gente que peca, às vezes não vai nem para a igreja, porque ele acha que Deus está só aqui vendo. Ei, Deus já te viu pecando, Ele estava lá com você. Infelizmente você sujeitou o Espírito Santo a isso. Mas o Espírito Santo te fala, ei, o homem pode cair 7 vezes, mas de toda o Senhor o levanta. O justo pode cair 7 vezes, mas de todas o Senhor o levanta. Ei, se pecou, não se esconda de Deus, porque Ele já viu você lá. Nada que você for confessar para qualquer pessoa vai trazer, irmãos, espanto, porque Deus já viu. Jesus não ficou espantado quando Pedro negou a Cristo, porque ele já tinha visto mesmo antes dele fazer. Você está entendendo? Diga aleluia. Então o que vai manter você obediente a Cristo, não apenas aqui ou na sua célula, ou quando você estiver com um irmão perto, é o temor do Senhor, e isso vai trazer desenvolvimento da sua salvação, aleluia. 1 Pedro 1,13. Vamos ler rapidinho, passa rapidinho para mim. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente. Não seja comum ao povo do mundo. Volta. Não seja comum ao povo do mundo as paixões que tinham anteriormente. Volta para mim.
que tinham anteriormente, na vossa ignorância. Quando eu estava no mundo, eu não sabia qual era a vontade de Deus, mas agora eu estou na igreja, agora eu leio a palavra, agora eu sei qual é a vontade, então eu não posso mais fazer as mesmas coisas de antes. Mas o que me permite não fazer as mesmas coisas de antes é estar cheio do temor. Pode passar agora. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo porque eu sou santo. Ora, se invocais o Pai, por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as suas obras, as obras de cada um, portai-vos com temor. Se você chama de Pai, respeita. 1 João capítulo 5 fala que quem nasceu de Deus, quem nasceu de Cristo, quem nasceu de novo, quem nasceu de Deus, quem é filho, os mandamentos não são penosos, não é penoso. E quem mostra que você é filho é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Tópico 9, o temor do Senhor habilita o reino inabalável. Hebreus capítulo 12, verso 28. O temor do Senhor te habilita para servir o reino inabalável. Por isso você quer ser um obreiro, você quer ser um líder de célula, você quer louvar, quer fazer qualquer coisa, você precisa estar cheio do Espírito Santo do Senhor. Atos capítulo 6 Pedro fala assim: olha, não tá dando certo a gente servir as mesas, não está dando certo a gente fazer a obra social e deixar de orar e se dedicar à palavra. Vamos levantar 6 homens cheios do Espírito Santo. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para estar habilitado para fazer qualquer coisa na igreja. É lá na multimídia, é varrendo o chão. Você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que te habilita a servir o reino inabalável. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Tudo que você for fazer na casa do Senhor, ai, mas me colocaram para fazer isso, ai, mas me colocaram para buscar as ofertas, ai, mas me colocaram para lavar a louça da cantina. Ei, se você não tiver com o Espírito Santo, você vai servir um reino que não é o reino inabalável. Mas se você estiver servindo o reino inabalável, tudo que você faz aqui na terra libera honra do céu. Último ponto, diga aleluia. Até que enfim. Graças a Deus. Judas capítulo 1 verso 20. Só tem um capítulo em Judas, né? O primeiro livro antes de Apocalipse. Judas 1 verso 20. Você vai ter que ter muito temor do Senhor. Isso aqui vai te ajudar a não matar os fracos, a não julgar os fracos, porque nós como crentes muitas vezes nós temos um comportamento inadequado com os irmãos que são mais fracos na fé. Ah, mas pastor, eu não tenho paciência, tem 10 anos de igreja e ainda não aprendeu beabá. Ei, se você é forte, Deus te fez forte para suportar a fraqueza do seu irmão. Talvez Deus está querendo te usar para ser luz para a vida do seu irmão, sal para a vida do seu irmão. Como é que eu consigo amar um fraco? Ou como é que eu consigo amar um pervertido e crer que ele pode? E crer que um pervertido vai converter o Senhor? Temor do Senhor. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. O que é orando no Espírito Santo? Às vezes eu estou aqui diante de uma pessoa difícil, mas eu vou estar como? Orando. Não é difícil não, mas isso aí é facinho. Eu estou numa pessoa difícil, mas eu estou o quê? Orando no Espírito. Você não vai falar: Deus te repreenda, Satanás. Não. Você vai espantar a pessoa. Ah, esse crente não pode nem conversar, tudo com ele é demônio, tudo com ele. E realmente às vezes é falta de temor de Deus. Ei, nem tudo é demônio, tem coisa que é personalidade mesmo, tem coisa que é comportamento, é caráter, é criação. Por isso que muitas vezes para estar diante de alguma pessoa você vai ter que estar orando no Espírito. Ah, Senhor, me dá graça, aleluia. Senhor, se o Senhor me colocou aqui, o Senhor, é porque eu posso fazer alguma coisa para isso mudar. Quem não é solução do problema é parte do problema. Orando no Espírito, vai. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna.
e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Como é que eu me compadeço? Cheio do Espírito Santo. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede santos, compassivos em temor. O que é compassivo? É compaixão, é compadecer. Irmãos, tem pessoa que é rebelde, por quê? Porque foi criado num sistema de abuso. Pai e mãe foram abusivos, ou às vezes foi criado por tio, tia, foi abusivo, e aí quando cresce, ele vê a autoridade, ele quer avançar em autoridade. Que o espírito de temor te dê um amor sobrenatural, para suportar, para ter compaixão, se compadeça. O que Jesus fez na cruz? Você é o Senhor, desce daí, curou a muitos, médico, cura a ti mesmo. E a compaixão, Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa eles. Isso é ter compaixão, Pai, é Jesus olhando para eles, não como vítima, olhando para eles falando, cara, esses caras, se eles soubessem o que eles estão fazendo, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Eu quero profetizar isso sobre você. Você vai expressar o amor de Jesus com os difíceis, com os que estão com o coração pervertido, com os fracos na fé, porque você carrega o Espírito Santo, e por causa do temor do Senhor, você vai suportar, dar suporte, salvando eles, sendo compassivos em temor. Eu vou suportar em temor, sempre sujeito a Deus, detestando até a roupa contaminada. Eu suporto, mas eu não entro em comunhão com o pecado. Eu dou suporte, mas eu não entro em comunhão com o pensamento errado. Eu dou suporte, mas eu não vou